Incentivar os jovens a participarem em eleições é um dos objetivos da União Europeia. Em 2001, o Conselho Europeu, reunido em Laeken, adotou uma declaração que frisava a importância dos jovens na construção da UE. Neste sentido, têm-se desenvolvido ações de informação e sensibilização. Em Bucareste, por exemplo, a música é uma forma de incentivar os jovens a votarem nas eleições municipais de junho. Georgie Floranica, um estudante de turismo de 19 anos, veio ao concerto para apoiar um candidato independente. Georgie e os amigos têm a oportunidade de conhecerem o político que apoiam, Sorin Oprescu, num encontro informal. As perguntas são muitas, a questão central é a luta contra a corrupção. Gostava que os políticos não roubassem. Não podes fazer nada pelo país ou pela tua cidade se as pessoas roubarem. Normalmente os candidatos, depois de eleitos, começam a roubar verbas que podem ser utilizadas com outros propósitos, mas que acabam nos seus bolsos. Não fac altceva decât să fure. No dia das eleições, Georgie e os amigos chegam cedo. Querem dar um bom exemplo antes das eleições para o Parlamento em novembro. Querem mostrar que a sua geração acredita que os votos contam. Um voto marca a diferença. Vemos isso noutros países da Europa. Temos uma noção de como as coisas em geral devem ser. Votar e ser politicamente ativo é mais importante para os jovens da Europa de Leste do que para os mais velhos. A conclusão é apresentada por um relatório recente publicado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia. Esta pesquisa, que pretendia conhecer os futuros votantes dos países da Europa de Leste, foi feita através de entrevistas a jovens entre os 14 e os 23 anos. O sujeito das perguntas foram as eleições para o Parlamento Europeu. Brian E. Hoskin foi responsável pelo relatório. Foi uma boa surpresa ver que os jovens destes países estão entusiasmados, o que contrasta com a população adulta. Na Europa de Leste, os adultos votam muito menos do que os jovens, o que pode ser um indicador de que há uma mudança nas novas gerações. Os jovens são postos à prova cada vez mais cedo. Na Áustria, por exemplo, a idade a partir da qual se pode votar foi alterada nestas últimas eleições para os 16 anos. A atenção dada pelos jovens de leste à política é crescente e terá também a ver com a informação transmitida nas escolas. No Colégio Nacional Gheorghe Lazar, em Bucareste, uma professora discute a Europa com os seus alunos de 13 e 14 anos. A Roménia aderiu à UE em 2007, mas alguns jovens continuam céticos. Metade da turma vota nas próximas eleições. Todos querem conhecer os seus representantes e perceber a dinâmica política do país. O presidente da Roménia é Traian Băsescu. Ele representa o país em visitas oficiais e ajudou a Roménia a entrar na União Europeia. Ouvi nas notícias que o investimento interno no turismo não é suficiente e que, por isso, muitas terras e hotéis foram vendidos a investidores estrangeiros. Dados apresentados pela UE e pelo Conselho da Europa demonstram que o interesse dos jovens romenos pela política social é uma reação ao período comunista marcado pela austeridade e repressão política. As noções que adquiriram sobre esta época foram-lhes transmitidas pelos seus pais. Os meus pais só tinham acesso à informação televisiva 2 horas por dia e durante esse período havia cortes de energia frequentes. Eles só podiam ver 5 minutos de desenhos animados por dia. Não me parece que tenham tido uma infância muito feliz. Sunt interessați de cum se pot angaja, să zicem, de la Eles estão centrados em desenvolver capacidades que lhes vão permitir conseguir um emprego aos 16 anos. Interessam-se pelo voluntariado, pelas atividades extracurriculares, como a organização de eventos culturais e projetos de gestão. Porque vivemos num mundo em constante mutação. Poate și pentru că evoluăm foarte rapid.
O Conselho Europeu estudou em 1999 o comportamento dos jovens. Em 2009 haverá um novo estudo que permitirá analisar as mudanças de atitude dos novos cidadãos da Europa. O objetivo é perceber por que valores se regem e que Europa querem. De leste para oeste, a situação muda radicalmente. Na Suécia, a pesquisa idêntica mostra que os jovens se interessam menos por política porque a democracia é um fenómeno menos recente e é tida como garantida. Aqui, os jovens preocupam-se mais com questões sociais. Anton Abel é um jovem ativista de 16 anos. Anton perdeu um amigo, Ricardo Campogiani, também de 16 anos, que foi espancado até à morte numa festa no centro de Estocolmo em 2007. Depois desta morte brutal, Anton comprometeu-se a lutar contra a violência nas ruas. Já perdemos uma vida, o que na realidade é muito. O objetivo desta associação, que surgiu depois da concentração de 12 de outubro de 2007, é mostrar que se nós conseguirmos salvar uma vida, então teremos atingido as nossas metas. É isso que eu espero fazer. Um adulto pode explicar-te que deves fazer isto e não deves fazer aquilo, mas acho que o efeito é diferente quando os jovens falam entre si. Um estudo da Divisão de Emergência do Sul de Estocolmo, publicado em junho, confirma que o número de vítimas deste tipo de violência aumentou consideravelmente entre 1998 e 2005. O Conselho da Europa tem uma longa experiência em estudar todas estas questões relacionadas com cidadania. Para David Kerr, a questão da cidadania é um conceito muito importante. A ênfase está agora na cidadania ativa, não ter apenas um passaporte ou um documento identificativo, mas possibilitar o conhecimento, dar ferramentas que permitam saber que todos temos voz ativa. Uma pessoa pode fazer com que as coisas aconteçam, pode mudar a situação na sua comunidade, na escola. Os mais novos podem formar conselhos escolares para debaterem ideias, para dizerem o que pensam, mas também podem fazê-lo na sala de aulas. Interessado nas novas tecnologias, Anton Abel elegeu a internet como veículo para a luta contra a violência. Quando se apercebeu da estrondosa resposta aos seus apelos, decidiu organizar concentrações pela paz. As ações seguiram-se e levaram à criação de uma associação que numa semana apenas tinha 100 mil membros. Hoje, Anton debate a violência nas ruas com os seus colegas. Não me parece que antes houvesse menos violência. Escondiam-na apenas. Era uma vergonha, por isso não queriam mostrá-la. Hoje dá-se mais atenção, há mais exposição, o que é bom. Para reduzir a violência, acho que é bom haver exposição, porque podes conhecer as suas consequências, tal como aconteceu depois do que o Anton fez. Quando conheces as consequências, tens a possibilidade de parar. Divergências e convergências à parte, a questão é que, como ficou escrito na Convenção dos Jovens em 2002, a mais europeia de todas as gerações até à data tem um papel fundamental a desempenhar na Europa de hoje e na União Europeia de amanhã.